Virgem submissa e cheia de promessas não quebradas, ela dançava no escuro. Ele via tudo pelas câmeras, noite após noite ardendo em silêncio. Um desejo sombrio crescia entre culpa, medo e atração. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Na Serra da Mantiqueira, onde as montanhas de Minas Gerais se encontram com o céu em uma dança eterna de névoa e silêncio, ergue-se a mansão Vilar como uma cicatriz na paisagem. A construção de arquitetura neogótica, com suas torres, pontiagudas e janelas em arco, que mais parecem olhos vazios, domina a propriedade de 100 hectares como um monumento ao isolamento. Ali, entre eucaliptos centenários e jardins que há muito perderam sua geometria original, vive Ícaro Vilar, aos 42 anos, herdeiro de um império farmacêutico que se estende por todo o território nacional. O nome Vilar é sussurrado nos corredores da Anvisa, nas salas de diretoria dos maiores hospitais do país e nos laboratórios onde a vida e a morte são decididas por moléculas e patentes. Ícaro não apenas herdou o império criado pelo pai, como o expandiu com uma frieza calculista que fez dele um dos homens mais ricos e temidos do Brasil. Suas decisões salvaram milhões, mas também condenaram milhares. E uma dessas condenações tem nome e rosto: Letícia Vilar, sua irmã mais nova, morta aos 17 anos durante um tratamento experimental que ele próprio autorizou na tentativa desesperada de curá-la de um câncer raro. Desde aquela madrugada de março, há 5 anos, quando os monitores pararam de bipar no quarto da ala particular do Hospital São Rafael, em São Paulo, Ícaro se transformou em um fantasma de si mesmo. A mansão, que antes recebia festas suntuosas e reuniões de negócios, tornou-se seu cárcere voluntário. 32 cômodos ecoam apenas seus passos solitários e os poucos funcionários que ousam permanecer no emprego aprenderam a se mover como sombras, sempre evitando cruzar seu caminho. O que ninguém sabe é que Ícaro instalou câmeras em cada canto da propriedade. Não por paranoia, mas por uma necessidade doentia de controle que nasceu da sensação de ter perdido o controle sobre a única coisa que realmente importava: a vida de Letícia. Das paredes da sala de jantar às escadarias de mármore, dos corredores intermináveis aos jardins externos, tudo é vigiado, gravado, arquivado. À noite, ele se fecha no escritório e observa as telas como um deus solitário, contemplando um mundo vazio. É numa manhã fria de julho que Dona Marlene, da agência doméstica Santos, liga avisando que encontrou uma substituta para a última funcionária, que havia pedido demissão após apenas 3 semanas de trabalho. Como as outras antes dela, saiu sem explicações, apenas com o olhar assombrado de quem viu algo que não deveria. Ícaro aceita a nova contratação com a indiferença de sempre, sem ao menos perguntar o nome da mulher que chegaria no dia seguinte. Isadora Campos tem 22 anos e traz consigo apenas uma mala de couro surrada e a determinação silenciosa de quem aprendeu desde cedo que a vida não distribui favores. Criada pelas tias em Aparecida do Norte, após a morte da mãe por complicações no parto de um irmão que não sobreviveu, ela cresceu entre rezas sussurradas, culpa católica e a promessa feita ao pé do leito da mãe moribunda: manter-se pura e intacta até que o amor verdadeiro chegasse à sua vida. Não é ingenuidade que a mantém virgem, mas uma resistência emocional construída tijolo por tijolo durante anos de doutrinação religiosa e medo do mundo. Suas tias, Aparecida e Socorro, 2 solteironas que dedicaram a vida ao cuidado da Igreja do Rosário, moldaram Isadora com sermões sobre os perigos da carne e as armadilhas dos homens. Mas por baixo dessa armadura de castidade e silêncio, pulsa um coração que desconhece seus próprios desejos. A viagem de ônibus de Aparecida até a Serra da Mantiqueira durou 8 horas, e Isadora passou todo o tempo olhando pela janela, vendo o mundo se transformar de planície em montanha, de simplicidade em mistério. Quando o ônibus a deixou no portão da mansão Vilar, ela ergueu os olhos para a construção imponente e sentiu um arrepio que não soube explicar se era de medo ou expectativa.
O primeiro encontro com Ícaro durou exatos 3 minutos. Ele desceu a escadaria principal com a elegância felina de um predador. Os cabelos negros perfeitamente penteados, o terno italiano impecável, mesmo sendo apenas 10 da manhã. Seus olhos verdes, cor de mar revolto, percorreram Isadora da cabeça aos pés com uma frieza que a fez corar involuntariamente. Você é a nova funcionária, disse ele, não como pergunta, mas como constatação. A voz grave ecoou pelo hall de entrada como um trovão distante. Siga as regras. Mantenha-se invisível, não entre nos cômodos trancados e não me incomode a menos que a casa esteja pegando fogo. Literalmente. Ele girou nos calcanhares e desapareceu pelo corredor, deixando Isadora sozinha, com o eco de seus passos e uma sensação estranha de que havia acabado de entrar numa gaiola dourada. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Ícaro já estava observando-a através das câmeras instaladas no hall, e que algo em seus olhos castanhos, na forma como ela ergueu o queixo desafiando o desconforto, havia despertado nele uma curiosidade que ele não sentia há anos. A mansão se revelou um labirinto de memórias e sombras. Isadora foi designada para cuidar da ala leste, que incluía a biblioteca, 2 salões de visita que claramente não recebiam visitas há muito tempo, e uma cozinha industrial que parecia pertencer a uma época em que a casa abrigava vida. Foi nesta cozinha, no final do primeiro dia, que ela descobriu o rádio antigo. O rádio estava coberto de poeira, esquecido sobre uma prateleira alta entre potes de vidro vazios e utensílios que pareciam ter saído de um museu. Isadora o pegou, quase por instinto, limpou com cuidado e o ligou, mais por curiosidade do que por qualquer outro motivo. A estática inicial deu lugar a uma valsa melancólica que parecia flutuar pelo ar como um fantasma musical. Era uma estação de rádio clássica de Belo Horizonte, que tocava músicas antigas, fados portugueses e composições esquecidas que falavam de saudade e desejos não realizados. Naquela primeira noite, depois de terminar todas as tarefas designadas, Isadora se encontrou sozinha na cozinha, iluminada apenas pela lua que entrava pelas janelas altas. A música continuava tocando baixinho, e algo primitivo e inexplicável despertou dentro dela. Começou devagar, apenas balançando os quadris no ritmo da melodia. Depois, os braços se ergueram, os pés deslizaram pelo chão frio de pedra e ela se entregou completamente à dança. Seus movimentos eram puros, instintivos, quase infantis em sua espontaneidade. Não havia técnica ou coreografia, apenas a necessidade urgente de seu corpo de expressar tudo aquilo que sua mente reprimia. Há anos, a dança era sua forma secreta de liberdade, uma válvula de escape para todos os desejos e sonhos que as tias haviam ensinado a sufocar. Ali, sozinha na imensidão daquela cozinha, ela era finalmente ela mesma. O que Isadora não sabia era que 3 andares acima, no escritório particular da mansão, Ícaro Vilar havia interrompido sua rotina noturna de revisar relatórios financeiros para observar as telas de monitoramento. Inicialmente, foi apenas um movimento periférico que chamou sua atenção. Uma das câmeras da cozinha captou a figura delicada de Isadora e ele se inclinou para a tela com curiosidade. Nos primeiros minutos, sentiu apenas isso. Curiosidade. Depois, conforme a observava se mover com uma graça inconsciente e selvagem, a curiosidade se transformou em algo mais perigoso. Fascínio. Seus olhos não conseguiam se desviar da imagem dela dançando, dos cabelos soltos balançando no ritmo da música silenciosa que ele não podia ouvir, da forma como ela fechava os olhos e se entregava completamente ao momento. E então veio a fome. Uma fome que ele não sentia há anos, crua e urgente, que despertou seu corpo de uma hibernação emocional que julgava permanente. Mas junto com o desejo veio a raiva. Raiva de si mesmo por sentir algo, por quebrar o juramento que havia feito no dia do funeral de Letícia, de nunca mais se permitir qualquer tipo de proximidade emocional com outro ser humano. Raiva de Isadora por despertar isso nele sem nem saber da sua existência. Durante a segunda semana, Ícaro começou a testar os limites de Isadora de forma sutil e cruel. Mudou suas rotinas,
Deixou tarefas impossíveis, exigiu que ela limpasse seu escritório particular, o santuário onde guardava todas as memórias de Letícia. Queria vê-la quebrar, fugir como as outras. Mas Isadora não fugiu. Em vez disso, executou cada tarefa com uma determinação silenciosa que o irritava e o fascinava em igual medida. No escritório, ela descobriu as fotografias de Letícia espalhadas pela mesa de mogno, os diplomas médicos emoldurados, os frascos de remédios experimentais ainda lacrados. Havia algo profundamente melancólico naquele ambiente, uma tristeza palpável que impregnava o ar como perfume. Isadora limpava cada objeto com cuidado reverencial, como se entendesse instintivamente que estava tocando relíquias sagradas de uma dor que não conseguia compreender completamente. Foi durante uma dessas limpezas que ela encontrou, meio escondido, atrás de uma estante, um diário de capa de couro vermelha com as iniciais LV gravadas em dourado. A curiosidade foi mais forte que a educação, e ela o abriu na primeira página. A letra miúda e delicada revelou os pensamentos íntimos de Letícia Vilar, a irmã morta de seu patrão. As primeiras páginas falavam de sonhos adolescentes, de planos para o futuro, da admiração pelo irmão mais velho que havia se tornado seu herói pessoal. Mas conforme avançava na leitura, o tom mudava drasticamente. Letícia começava a mencionar os tratamentos, o medo, a sensação de estar sendo usada como cobaia pelos próprios médicos que deveria confiar. E então, numa entrada datada de 2 semanas antes de sua morte, ela escrevia sobre suas danças noturnas na cozinha e sobre a estranha sensação de estar sendo observada. O coração de Isadora disparou. As palavras pareciam espelhar exatamente sua própria experiência, como se a morte de Letícia tivesse deixado um eco que ela, sem saber, estava repetindo. Fechou o diário com as mãos tremendo e o recolocou no lugar, mas a desconfiança havia sido plantada. Naquela noite, pela primeira vez em 2 semanas, ela não dançou. Ficou parada no centro da cozinha, olhando para os cantos escuros, procurando sinais de olhos invisíveis que pudessem estar a observando. A paranoia crescia em seu peito como uma planta venenosa, mas ela não tinha certeza de nada. Eram apenas suspeitas, medos irracionais nascidos da leitura de um diário que talvez nem devesse ter tocado. Mas Isadora era mais corajosa e determinada do que imaginava. No dia seguinte, aproveitando que Ícaro havia saído para uma reunião em Belo Horizonte, ela vasculhou o escritório com metodicidade científica. Mexeu em gavetas, examinou estantes, procurou por qualquer coisa que pudesse confirmar ou dissipar suas suspeitas. Foi quando encontrou, escondido numa pasta no último computador que verificou, uma série de arquivos de vídeo organizados por datas. Seu próprio rosto apareceu na tela. Ela mesma, dançando na cozinha, filmada em ângulos que só poderiam ser captados por câmeras escondidas. Havia arquivos de cada uma de suas noites solitárias, desde a primeira até a mais recente. Isadora assistiu a alguns minutos de si mesma se movendo na tela, e a indignação que sentiu foi tão intensa que por um momento perdeu a capacidade de respirar. Mas ao invés de explodir, de gritar, de confrontar Ícaro imediatamente, ela fez algo que nem ela mesma esperava. Engoliu o grito de raiva, fechou os arquivos, desligou o computador e esperou. Naquela noite, quando voltou à cozinha, ligou o rádio como sempre, mas desta vez procurou pelas câmeras até encontrar a lente quase imperceptível, escondida entre os utensílios da parede. E então, pela primeira vez desde que chegara à mansão, Isadora dançou olhando diretamente para a câmera. Seus olhos castanhos fixaram a lente com uma intensidade desafiadora. Seus movimentos ganharam uma sensualidade consciente que não possuíam antes. Ela havia assumido o controle da narrativa silenciosa entre eles, e Ícaro, do outro lado da tela, sentiu pela primeira vez em anos que estava perdendo o controle sobre alguma coisa. O jogo havia mudado completamente, e ambos sabiam disso. Nas noites seguintes, as danças de Isadora se tornaram uma conversa silenciosa e perigosa entre ela e o homem que sabia estar do outro lado das câmeras. Seus movimentos ganharam uma consciência nova, uma sensualidade calculada
que fazia Ícaro se inclinar para as telas com uma intensidade que beirava a obsessão. Ela dançava agora como quem conta uma história. Às vezes era provocativa, erguendo os braços devagar e deixando que a blusa subisse levemente, revelando a pele clara da cintura. Outras vezes era melancólica, abraçando o próprio corpo como se consolasse uma dor antiga. E em alguns momentos fixava a câmera com um olhar tão direto e desafiador que Ícaro sentia como se ela pudesse vê-lo através da tela. Durante o dia, eles se evitavam com uma precisão quase cirúrgica. Isadora executava suas tarefas nos horários em que sabia que ele estaria em outra ala da casa, e Ícaro modificou sua rotina para minimizar qualquer possibilidade de encontro casual. Mas a tensão entre eles crescia como uma tempestade elétrica, carregando o ar da mansão com uma energia que até os outros funcionários começaram a perceber. Foi Mateus Santos, o jardineiro da propriedade, quem primeiro notou a mudança. Aos 40 anos, ex-detento reabilitado que Ícaro havia contratado há 3 anos por recomendação de um programa social, Mateu possuía a sensibilidade aguçada de quem aprendeu a ler as entrelinhas da vida para sobreviver. Homem de poucas palavras e gestos precisos, ele cuidava dos jardins da mansão com a devoção de um monge cuidando de um templo. Na terceira semana desde a chegada de Isadora, Mateu estava podando as roseiras próximas à ala de serviços quando ouviu a música vinda da cozinha. Curiosidade não era um luxo que um ex-presidiário podia se permitir, mas algo na melodia melancólica o atraiu até a janela. Foi quando a viu pela primeira vez. Isadora dançava sozinha na cozinha iluminada pela lua, e para Mateu foi como assistir a um milagre. Seus movimentos tinham uma pureza que tocou algo profundo em sua alma machucada pelo tempo e pelas experiências amargas da prisão. Ela parecia um anjo perdido naquele lugar de sombras, uma luz que ele não sabia que estava precisando ver. A partir daquele momento, Mateu começou a organizar seu trabalho para estar próximo à cozinha durante as noites, não como um voyeur, mas como um guardião silencioso. Havia algo na mansão Vilar que o deixava inquieto, uma escuridão que ia além da arquitetura gótica e dos corredores mal iluminados. Isadora despertara nele não apenas o amor, mas o instinto protetor que julgava ter perdido para sempre. O triângulo emocional que se formou era silencioso, mas intenso. Ícaro a desejava com uma obsessão que crescia a cada noite, transformando-se numa fome que ameaçava devorar o pouco de sanidade que ainda possuía. Mateu a amava com a ternura reverencial de quem encontra a redenção em forma humana. E Isadora, no centro desse furacão de emoções que desconhecia, começava a sentir o peso de olhares que não conseguia identificar completamente. A mudança drástica aconteceu numa quinta-feira chuvosa de agosto. Ícaro havia passado 3 dias em São Paulo resolvendo questões da empresa e retornou à mansão com um humor ainda mais sombrio que o habitual. Durante sua ausência, Isadora havia dançado todas as noites, mas suas performances ganharam uma melancolia que ele não soube interpretar. Era como se ela sentisse falta de algo, ou de alguém. Naquela noite, depois de revisar os arquivos dos dias que havia perdido, Ícaro não conseguiu se controlar. Desceu até a cozinha pela primeira vez em meses, chegando silenciosamente enquanto Isadora dançava de costas para a porta. Ela usava um vestido simples de algodão branco que flutuava ao redor de suas pernas como nuvens, e seus cabelos soltos capturavam a luz da lua que entrava pelas janelas. "Você sabe que eu estou aqui", disse ele, e sua voz grave ecoou pela cozinha, como um trovão, fazendo Isadora se virar bruscamente. O primeiro encontro real entre eles aconteceu sob a luz prateada da madrugada, cercados pelo silêncio da casa adormecida e pela música baixa que continuava saindo do rádio antigo. Isadora o encarou sem medo, mas com uma intensidade que o surpreendeu. Seus olhos castanhos pareciam capazes de ver através de todas as suas defesas. "Eu sempre soube", respondeu ela, a voz firme apesar do coração disparado. "Desde a primeira noite." Ícaro se aproximou devagar, como um predador que não quer assustar a presa, mas Isadora não recuou. Havia algo magnético entre eles, uma atração que ia muito além do físico. Era reconhecimento.
Duas almas feridas que se identificavam na dor, mesmo sem compreender completamente a natureza dessa identificação. Por que não parou? Perguntou ele, parando a poucos centímetros dela. Por que continuou dançando? Por que não parou? De assistir? Ela rebateu, erguendo o queixo num gesto desafiador que o fez sorrir pela primeira vez em anos. O sorriso transformou completamente o rosto de Ícaro, revelando o homem que existia por baixo de toda aquela armadura de frieza e controle. Isadora sentiu algo se movimentar dentro do peito, uma emoção que não soube nomear, mas que a fez dar um passo em sua direção. Você me lembra alguém, murmurou ele, erguendo a mão para tocar seu rosto, mas parando no ar, como se tivesse medo do próprio toque. Sua irmã, disse Isadora baixinho, eu encontrei o diário dela. A mão de Ícaro congelou no ar, e por um momento seu rosto se fechou completamente, voltando à máscara fria de sempre. Mas desta vez, Isadora não permitiu que ele se escondesse. Segurou o pulso dele e guiou sua mão até seu rosto, pressionando a palma contra sua bochecha. Eu não sou ela, sussurrou, seus olhos fixos nos dele. E você não é o monstro que pensa que é. O toque foi elétrico, como se uma corrente percorresse os dois simultaneamente. Ícaro sentiu a pele macia de Isadora sob sua palma, a vida pulsando ali, quente e real. Era a primeira vez em 5 anos que tocava outro ser humano com afeto, e a sensação foi tão intensa que por um momento perdeu completamente o controle. Aproximou-se ainda mais, suas respirações se misturando, seus corpos quase se tocando. Isadora fechou os olhos, esperando o beijo que sabia que viria, desejando-o apesar de todos os seus medos e promessas. Mas no último segundo, Ícaro recuou bruscamente, como se tivesse sido queimado. Você não sabe o que está fazendo, disse ele, a voz rouca de desejo e medo. Não sabe quem eu sou realmente. E então, sem mais palavras, ele saiu da cozinha, deixando Isadora sozinha com o coração disparado e um gosto amargo de oportunidade perdida. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à mansão, ela não conseguiu dançar. Ficou parada no centro da cozinha, tocando o rosto onde ainda sentia a marca invisível da mão dele, perguntando-se se havia sido real ou apenas um sonho cruel. Do lado de fora da janela, Mateu observava tudo com o coração partido. Havia presenciado o encontro entre Isadora e seu patrão, e compreendeu imediatamente que seus próprios sentimentos por ela jamais seriam correspondidos. Mas, ao invés de amargura, sentiu apenas uma preocupação crescente. Conhecia homens como Ícaro Vilar, homens consumidos por demônios internos que destroem tudo o que tocam, e não permitiria que Isadora fosse mais uma vítima. Nos 3 dias seguintes ao encontro na cozinha, Ícaro desapareceu da mansão como um fantasma. Os funcionários sussurravam que ele havia se trancado na ala norte, a parte mais antiga da propriedade que ninguém tinha permissão para acessar. Isadora continuava executando suas tarefas com precisão mecânica, mas uma parte dela permanecia constantemente alerta, esperando pelo som dos passos dele nos corredores de mármore. A ausência de Ícaro era quase palpável, como se a própria casa sentisse falta de sua presença sombria. As refeições que Dona Carmen, a cozinheira que vinha 3 vezes por semana, preparava, ficavam intocadas. As luzes do escritório permaneciam apagadas. Até mesmo as câmeras pareciam ter sido desligadas, pois Isadora não sentia mais o peso familiar do olhar invisível durante suas atividades diárias. Foi Mateu quem quebrou o silêncio numa manhã de sexta-feira, quando encontrou Isadora regando as plantas do solário. Ela estava distraída, perdida em pensamentos, e não percebeu sua aproximação até que ele pigarreou discretamente. Desculpe incomodar, senhorita, disse ele, tirando o boné de couro gasto num gesto de respeito. Mas preciso falar com a senhora sobre uma coisa importante. Isadora o observou com curiosidade. Mateu era um homem de poucas palavras, que geralmente se comunicava através de acenos respeitosos e sorrisos tímidos. Suas mãos grandes e calejadas seguravam o boné com nervosismo, e havia algo em seus olhos que a deixou imediatamente preocupada. — O que aconteceu, Mateu?
Perguntou ela, deixando o regador de lado. É sobre o patrão, disse ele, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Ele não está bem, senhorita. Ontem à noite escutei gritos vindos da ala norte. E hoje de manhã, quando fui cuidar das roseiras próximas às janelas de lá, vi que ele havia quebrado vários objetos no escritório particular dele. O coração de Isadora se apertou. Que tipo de objetos? Retratos, senhorita. Muitos retratos, de uma moça jovem, e havia vidro no chão, como se ele tivesse jogado algo contra a parede. Mateu hesitou antes de continuar. Não é da minha conta, mas a senhora deveria ter cuidado. Homens como o patrão, quando estão machucados por dentro, às vezes machucam quem está por perto sem querer. As palavras de Mateu ecoaram na mente de Isadora durante todo o dia. Ela conhecia pouco sobre Ícaro Vilar, além dos fragmentos que havia conseguido juntar através das fotografias em seu escritório e das palavras escritas no diário de Letícia. Mas havia algo na forma como ele havia tocado seu rosto na cozinha, uma vulnerabilidade por baixo de toda aquela frieza controlada que a fazia acreditar que existia bondade nele, enterrada sob camadas de culpa e isolamento. Naquela noite, contra todos os conselhos de sua própria prudência, Isadora decidiu quebrar as regras. Depois que todos os funcionários foram embora e a mansão mergulhou em seu silêncio habitual, ela caminhou pelos corredores até chegar à ala norte. As portas eram todas de madeira escura e pesada, com fechaduras antigas que pareciam nunca ter sido abertas. Mas uma delas, no final do corredor, estava entreaberta. A luz fraca que vazava pela fresta revelava um escritório em completa desordem, livros espalhados pelo chão, papéis soltos voando com a brisa que entrava pela janela aberta e cacos de vidro brilhando como diamantes negros sobre o tapete persa. No centro do caos, sentado numa poltrona de couro com a cabeça entre as mãos, estava Ícaro. Ele não usava o terno impecável de sempre. Vestia apenas uma camisa branca amarrotada, com os primeiros botões desabotoados, e calças escuras que pareciam ter sido usadas por dias seguidos. Seus cabelos negros estavam despenteados, e havia uma garrafa de uísque quase vazia na mesa ao lado da poltrona. Eu disse para não me incomodar, murmurou ele sem levantar a cabeça, como se soubesse instintivamente que ela estava ali. Eu disse que não sou sua irmã, respondeu Isadora, entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. Ícaro ergueu a cabeça bruscamente, seus olhos verdes injetados e selvagens, fixando-se nela com uma intensidade que deveria ter sido assustadora. Mas Isadora não recuou. Em vez disso, caminhou pelo escritório destruído, desviando dos cacos de vidro, até parar diante da poltrona onde ele estava sentado. — O que você quer? Perguntou ele, a voz embargada pelo álcool e por emoções que lutava para conter. Respostas, disse ela simplesmente. Quero saber por que um homem que possui tudo o que o dinheiro pode comprar vive como um prisioneiro em sua própria casa. Quero saber por que você se culpa pela morte de sua irmã. E quero saber por que me beija com os olhos, mas foge quando nossos corpos quase se tocam. Ícaro riu, mas foi um som amargo, sem humor algum. Você quer mesmo saber? Quer saber que tipo de monstro eu sou? Eu já disse que você não é um monstro. Letícia tinha 17 anos quando desenvolveu um tipo raro de câncer nos ossos. Começou ele, sua voz ganhando um tom monótono, como se estivesse recitando fatos médicos. Os médicos disseram que ela tinha 6 meses de vida, talvez menos. Eu tinha acabado de assumir a direção da empresa farmacêutica da família e estava desenvolvendo um tratamento experimental que poderia salvá-la. Ele parou para beber um gole de uísque diretamente da garrafa, e Isadora notou que suas mãos tremiam levemente. Ela confiava em mim cegamente. Dizia que eu era seu herói, que se alguém podia salvá-la, era eu. E eu acreditei nisso. Eu realmente acreditei que podia ser o herói dela. Sua voz quebrou ligeiramente na palavra herói. O tratamento foi um fracasso completo. Não apenas não curou o câncer, como acelerou sua progressão. Ela morreu em 3 semanas, em agonia, me implorando para parar com os medicamentos, e eu continuei injetando nela porque estava desesperado,
para provar que estava certo. As lágrimas que Isadora não sabia que estava derramando escorreram pelo seu rosto. A dor na voz de Ícaro era tão crua, tão visceral, que ela sentia como se estivesse sendo cortada por dentro. Ela morreu me odiando, continuou ele. Nos últimos dias não queria me ver. Dizia que eu havia se tornado igual aos outros médicos que ela temia, que só havia como um experimento. E ela estava certa. Não, disse Isadora firmemente. Ela estava errada. Ícaro a olhou, como se ela tivesse dito algo absurdo. Como pode ter certeza? Porque li o diário dela inteiro, revelou Isadora. Não apenas as partes sobre o tratamento. Li tudo desde o início. E nas primeiras páginas ela escreve sobre você como se você fosse a pessoa mais importante do mundo para ela. Fala sobre como você costumava ler histórias para ela quando era criança, sobre como a protegia dos pesadelos, sobre como foi você quem a ensinou a dançar. Ícaro fechou os olhos, como se as palavras dela fossem fisicamente dolorosas. Ela não morreu te odiando, Ícaro. Ela morreu com medo, confusa, sofrendo. Mas no fundo do coração, ela sabia que tudo o que você fez foi por amor. Como pode saber disso? Porque ela escreveu na última página do diário uma carta para você que ela nunca teve coragem de entregar. Isadora se ajoelhou ao lado da poltrona, suas mãos tocando levemente os joelhos dele. Ela pede desculpas por ter sido cruel com você nos últimos dias. Diz que sabia que você estava tentando salvá-la e que mesmo que não tivesse conseguido, ela te amava mais do que qualquer coisa no mundo. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Ícaro. Quando ele finalmente abriu os olhos, eles estavam cheios de lágrimas que havia reprimido por 5 anos. Eu a matei, sussurrou ele. Você tentou salvá-la. Corrigiu Isadora, sua voz suave mas determinada. E mesmo que tenha falhado, isso não te torna um assassino. Te torna humano. Pela primeira vez desde que entrara no escritório, Ícaro realmente a viu. Não como uma funcionária, não como uma substituta para a irmã morta, mas como Isadora, a mulher que havia dançado para suas câmeras, que havia enfrentado seus testes sem recuar, que agora estava ajoelhada ao seu lado, oferecendo perdão que ele não sabia como aceitar. Por que você se importa? Perguntou ele, sua mão se movendo, instintivamente para tocar o rosto dela. Porque reconheço a dor quando a vejo, respondeu ela, inclinando o rosto contra a palma da mão dele. E porque mesmo não entendendo completamente o que sinto por você, sei que é real. O momento que se seguiu foi suspenso no tempo, como se o universo tivesse decidido pausar para permitir que 2 almas feridas se reconhecessem completamente. Ícaro segurou o rosto de Isadora entre suas mãos, seus polegares traçando linhas delicadas sobre suas bochechas molhadas de lágrimas, e pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se sentir algo além da culpa que o consumia. Você não deveria estar aqui, murmurou ele, mas suas palavras não tinham força de convicção. Não deveria se importar com um homem como eu. Mas me importo, respondeu ela, suas mãos cobrindo as dele, e estou aqui por vontade própria. O beijo que aconteceu foi inevitável como a gravidade. Começou suave, quase hesitante, como se ambos estivessem com medo de quebrar algo frágil e precioso. Mas conforme seus lábios se encontraram e se reconheceram, a hesitação deu lugar a uma urgência que surpreendeu os dois. Era a fome de 5 anos de solidão de um lado e de 22 anos de repressão do outro. Ícaro a puxou para seu colo na poltrona de couro, e ela se encaixou contra ele como se tivesse sido feita para aquele espaço. Suas mãos exploraram os ombros largos dele, por baixo da camisa amarrotada, sentindo a tensão dos músculos que se relaxavam sob seu toque. Ele enterrou os dedos nos cabelos dela, desfazendo o coque simples que usava durante o trabalho e deixando os fios castanhos caírem como uma cortina ao redor dos dois. Mas foi quando as mãos dele encontraram a curva de sua cintura por baixo da blusa que Isadora se enrijeceu involuntariamente. A promessa feita ao pé do leito da mãe moribunda ecoou em sua mente como um sino de alarme, e ela se afastou bruscamente, respirando pesado.
Eu não posso, sussurrou ela, seus olhos refletindo um conflito interno que Ícaro reconheceu imediatamente. Por que não? Perguntou ele, mas não... Havia pressão em sua voz, apenas curiosidade genuína. Isadora se levantou do colo dele e caminhou até a janela, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger de algo invisível. Fiz uma promessa quando minha mãe morreu. Prometi que me manteria pura até encontrar o amor verdadeiro. E você não acredita que isso seja amor? Se a pergunta de Ícaro foi feita com uma vulnerabilidade que ela jamais havia escutado na voz de qualquer homem. Eu não sei o que é amor, confessou ela, se virando para encará-lo. Só sei que quando estou perto de você, sinto como se estivesse pegando fogo por dentro, e isso me assusta mais do que qualquer coisa que já senti. Ícaro se levantou da poltrona e caminhou até ela, mas parou a uma distância respeitosa. Então esperaremos, disse ele simplesmente. Esperar pelo quê? Pelo momento em que você souber com certeza. Pelo momento em que não for medo ou promessas antigas que governem suas escolhas, mas sim o que você realmente deseja. Ele estendeu a mão para ela. Enquanto isso, me permita conhecê-la. De verdade. Não como patrão e funcionária, mas como Ícaro e Isadora. A mão de Isadora tremeu levemente quando se entrelaçou com a dele, mas foi um tremor de antecipação, não de medo. Naquela noite, eles conversaram até o amanhecer. Ícaro contou sobre sua infância solitária numa casa cheia de empregados, mas vazia de carinho, sobre a pressão de assumir um império farmacêutico aos 25 anos, sobre como Letícia havia sido a única pessoa no mundo que o amara sem esperar nada em troca. Isadora falou sobre crescer em Aparecida do Norte, sobre as tias religiosas que haviam moldado sua consciência com culpa e medo, sobre a mãe que morreu jovem demais e o irmão que nunca teve chance de viver. Contou sobre seus sonhos secretos de um dia viajar pelo mundo, de conhecer outras culturas, de dançar em palcos reais ao invés de cozinhas vazias. Conforme os dias passaram, uma rotina nova se estabeleceu na mansão Wheeler. Durante o dia, Isadora continuava executando suas tarefas, mas agora Ícaro encontrava desculpas para estar nos mesmos ambientes que ela. Conversavam enquanto ela limpava a biblioteca, ele a ajudava a regar as plantas do solário e juntos reorganizaram o escritório que ele havia destruído na noite de raiva. As noites se tornaram sagradas. Depois que os outros funcionários iam embora, eles se encontravam na cozinha, mas agora não havia câmeras escondidas. Ícaro havia desligado todo o sistema de vigilância da casa, um gesto simbólico de confiança que não passou despercebido por Isadora. Ela dançava para ele, mas desta vez não sozinha. Ícaro se juntava a ela, inicialmente desajeitado, mas gradualmente encontrando o ritmo. Sua irmã te ensinou bem, disse Isadora numa dessas noites, rindo enquanto ele a girava clumsily ao som de um tango que tocava no rádio antigo. Letícia era a dançarina da família, respondeu ele, puxando-a mais para perto. Eu sempre fui melhor com números do que com movimentos. Mentira, ela rebateu, permitindo que ele a mergulhasse numa dança improvisada. Você se move como um predador quando quer. Vi isso no primeiro dia. A intimidade entre eles crescia como uma planta que finalmente encontra o sol após muito tempo na sombra. Eram toques casuais durante o dia, mãos que se entrelaçavam durante as caminhadas pelo jardim, beijos roubados nos corredores vazios. Ícaro respeitava os limites de Isadora, mas sua paciência era testada toda noite quando ela se aninhava em seus braços no sofá da biblioteca e ele sentia a respiração dela contra seu pescoço. Foi Mateu quem primeiro notou a mudança no patrão. O homem sombrio e controlado que ele conhecia há 3 anos havia sido substituído por alguém que assobiava enquanto caminhava pelos jardins, que sorria ao cumprimentar os funcionários, que parecia ter encontrado uma razão para viver novamente. E embora seu coração se apertasse ao ver Isadora nos braços de outro homem, Mateu não conseguia negar que ela parecia verdadeiramente feliz. Mas a felicidade, Mateu sabia por experiência própria, era algo frágil que podia ser destruído facilmente. E havia sinais de que tempestades se aproximavam da mansão Vilar. O primeiro sinal chegou numa manhã de terça-feira,
na forma de uma carta elegante entregue por um mensageiro particular. Isadora a recebeu na porta principal, estranhando o fato de ser endereçada a ela pelo nome completo: Senhorita Isadora Campos Santos. O sobrenome Santos não fazia parte do nome que ela usava no trabalho, e ninguém na mansão sabia da sua existência. Carta era de um escritório de advocacia de São Paulo, informando que ela havia sido localizada como única herdeira viva de Esperança Santos Oliveira, uma bisavó que ela nem sabia que existia. A mulher havia morrido recentemente em Portugal, deixando uma propriedade considerável e uma herança que mudaria completamente a situação financeira de Isadora. O segundo sinal chegou 3 dias depois, na forma de uma visita inesperada. Isadora estava arrumando flores no hall principal, quando a campainha soou. Ao abrir a porta, encontrou um homem elegante de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Senhorita Campos? Perguntou ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Meu nome é Augusto Vilar, sou primo de Ícaro e vim conversar com você sobre um assunto de extrema importância. O terceiro sinal foi o mais perturbador de todos. Naquela mesma noite, enquanto Isadora e Ícaro dançavam na cozinha, ela contou sobre a visita do primo dele e sobre a herança inesperada. Esperava ver alegria nos olhos de Ícaro, felicidade pelo fato de ela ter encontrado uma chance de independência financeira. Em vez disso, viu medo. Augusto esteve aqui? Perguntou ele, parando de dançar abruptamente. Sim. Ele disse que queria falar sobre algo importante. Mas eu expliquei que você não recebe visitas. Ícaro passou as mãos pelos cabelos, um gesto de nervosismo que ela já aprendera a reconhecer. Isadora, preciso te contar uma coisa sobre minha família, sobre por que vivo isolado desta forma. Mas antes que ele pudesse continuar, o som de vidro se estilhaçando veio da direção da sala de jantar. Alguém havia quebrado uma das janelas enormes que davam para o jardim. Ícaro empurrou Isadora para trás da mesa da cozinha e foi investigar, voltando minutos depois com o rosto pálido. Temos que sair daqui, disse ele pegando as chaves do carro. Agora. O que está acontecendo? Minha família descobriu sobre você, respondeu ele, ajudando-a a vestir o casaco. E eles farão qualquer coisa para me manter isolado e controlável. Qualquer coisa, Isadora. Até mesmo machucá-la. Enquanto fugiam da mansão na madrugada fria, com os faróis do carro cortando a escuridão da estrada serpenteante, Isadora compreendeu que a vida simples que havia conhecido chegara ao fim. A partir daquele momento, ela estaria no centro de uma guerra que não entendia completamente, mas da qual não poderia mais escapar. O chalé de madeira escondido nas montanhas de Campos do Jordão parecia saído de um conto de fadas sombrio. Ícaro havia dirigido por 3 horas através de estradas sinuosas, sempre verificando o retrovisor em busca de carros que pudessem estar o seguindo, até chegarem àquela propriedade isolada que ele mantinha em segredo há anos. Era seu refúgio final, o lugar onde planejara se esconder se algum dia sua família decidisse que ele havia se tornado um problema maior do que um ativo. Isadora observou a construção rústica cercada por pinheiros e uma névoa que parecia nunca se dissipar. Completamente. Havia algo reconfortante naquele lugar, uma sensação de proteção que contrastava drasticamente com a arquitetura imponente e fria da mansão Vilar. Aqui, finalmente, ela poderia respirar. Quanto tempo podemos ficar aqui? Perguntou ela, enquanto Ícaro destrancava a porta de entrada. O tempo necessário, respondeu ele, mas havia uma tensão em sua voz que sugeria que talvez não fosse tanto quanto gostariam. Preciso explicar o que está acontecendo. O que você se envolveu ao se envolver comigo. O interior do chalé era surpreendentemente aconchegante. Móveis de madeira rústica, uma lareira de pedra que dominava a sala principal e janelas amplas, que ofereciam uma vista deslumbrante das montanhas cobertas de verde. Ícaro acendeu o fogo, enquanto Isadora preparava café na cozinha pequena, mas bem equipada, e pela primeira vez, desde que haviam fugido da mansão, os dois conseguiram relaxar minimamente. A família Vilar não é apenas rica,
começou Ícaro, quando finalmente se sentaram diante da lareira crepitante. Somos perigosos. Meu bisavô construiu o império farmacêutico, usando métodos que hoje seriam considerados criminosos. Testes ilegais em comunidades carentes, suborno de autoridades sanitárias, eliminação de concorrentes por meios que iam muito além da competição comercial. Isadora segurou a xícara de café com mais força, sentindo o calor se espalhando pelas palmas das mãos. E isso continua acontecendo? Meu pai tentou limpar a empresa quando assumiu o controle, mas descobriu que sair do mundo das sombras não é tão simples quanto entrar nele. Existem acordos, chantagens, segredos que mantêm toda a estrutura de pé. Quando ele morreu num acidente de carro suspeito, eu herdei não apenas a empresa, mas todos os esqueletos que vinham com ela. Por isso, você vive isolado. Parcialmente. Mas principalmente porque descobri documentos que provam que Letícia não foi a primeira cobaia da família. Meu bisavô, meu avô, meu próprio pai, todos usaram membros da família como teste para tratamentos experimentais. Letícia foi apenas a mais recente, numa longa linhagem de acidentes científicos. O horror na voz de Ícaro fez Isadora se levantar do sofá e se ajoelhar diante dele, suas mãos cobrindo as dele. Você não é como eles. Mas sou herdeiro de tudo isso, e enquanto eu estiver vivo e controlando a empresa, sou uma ameaça para os outros membros da família que preferem os métodos antigos. Augusto, meu primo, é o líder não oficial dessa facção. Ele quer que eu seja declarado mentalmente incapaz para que ele possa assumir o controle da Villar Pharmaceuticals. E como eu me encaixo nisso? Ícaro hesitou, seus olhos verdes refletindo as chamas da lareira. Você se tornou minha fraqueza. Eles sabem que farão qualquer coisa para protegê-la, incluindo entregar o controle da empresa voluntariamente. A revelação atingiu Isadora como um soco no estômago. Então eu sou apenas uma peça num jogo que não entendo? Não, disse ele firmemente, segurando o rosto dela entre suas mãos. Você é a única coisa real que aconteceu na minha vida nos últimos 5 anos. A única razão pela qual quero continuar lutando, ao invés de simplesmente desistir de tudo. Eles passaram os 3 dias seguintes no chalé, vivendo numa bolha de intimidade forçada que os aproximou de formas que nem imaginavam ser possíveis. Sem funcionários, sem rotinas rígidas, sem as pressões do mundo exterior, puderam se conhecer verdadeiramente. Ícaro cozinhava para ela, coisa que não fazia desde a adolescência, e Isadora descobriu que ele tinha um senso de humor seco e inteligente que raramente mostrava para o mundo. As noites eram as mais desafiadoras. Dormiam na mesma cama por necessidade. O chalé tinha apenas um quarto, mas mantinham uma distância respeitosa que se tornava mais difícil de sustentar a cada madrugada. Isadora acordava nos braços de Ícaro e ele despertava com os cabelos dela fazendo cócegas em seu pescoço, e ambos fingiam que aquela proximidade não os afetava profundamente. Foi na 3ª noite que a tensão finalmente explodiu. Uma tempestade havia cortado a energia elétrica, e eles estavam deitados no escuro, ouvindo a chuva bater contra as janelas, com uma fúria que parecia espelhar o que sentiam por dentro. Isadora, murmurou Ícaro na escuridão, sua voz rouca, de desejo contido. Eu sei, sussurrou ela de volta, se virando para encará-lo, mesmo não conseguindo vê-lo completamente. Não posso continuar fingindo que não te desejo. Então pare de fingir. O que aconteceu em seguida foi uma dança lenta e cuidadosa, de descoberta mútua. Mãos que exploraram territórios proibidos por cima de roupas que gradualmente se tornaram obstáculos desnecessários. Beijos que começaram suaves e se transformaram numa fome que ameaçava consumi-los inteiros. Ícaro tocou cada centímetro de pele que ela permitiu, e Isadora descobriu que seu corpo era capaz de sensações que jamais imaginara existirem. Mas quando chegaram ao limiar final, quando não havia mais barreiras entre eles, a não ser a promessa antiga que ela carregava, Isadora novamente se paralisou. Eu quero, disse ela, suas palavras entrecortadas pela respiração pesada. Eu quero tanto que está me machucando por dentro. Mas
Mas você precisa ter certeza, completou Ícaro, beijando suavemente a testa dela. Precisa ter certeza de que é amor e não apenas desejo. Como posso ter certeza se nunca senti isso antes? Feche os olhos, pediu ele, puxando-a para se aninhar contra seu peito. Imagine que amanhã você acorda e descobre que eu desapareci da sua vida para sempre. Como se sente? Isadora fechou os olhos e realmente considerou a possibilidade. A dor que imaginou foi tão intensa que ela soluçou involuntariamente. Como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, admitiu ela. Agora imagine que descobriu que eu estava mentindo sobre tudo, que nunca me importei realmente com você, que você foi apenas uma diversão temporária. Desta vez, além da dor, ela sentiu raiva. Uma raiva feroz e protetora que a surpreendeu. Eu te mataria, disse ela meio rindo, meio chorando. E agora, imagine que estou doente, morrendo, e você pode me salvar, mas isso significaria sacrificar sua própria vida. Não houve hesitação. Eu faria. Então você já sabe, disse Ícaro beijando o topo da cabeça dela. Você já sabe o que sente por mim. Na manhã seguinte, eles foram despertados pelo som de carros se aproximando pela estrada de terra. Ícaro se levantou imediatamente, olhando pela janela com uma expressão que misturava resignação e determinação. Eles nos encontraram, disse ele, começando a se vestir rapidamente. Isadora se levantou também, o coração disparando. O que fazemos? Você pega a herança de sua bisavó e desaparece. Muda de nome, sai do país, constrói uma vida nova longe de tudo isso. E você? Eu enfrento minha família e termino isso de uma vez por todas. Não, disse Isadora firmemente. Não vou te abandonar agora. Isadora. Não, repetiu ela mais forte. Você disse que sou sua fraqueza, mas está enganado, sou sua força. E juntos somos mais fortes do que qualquer um deles sozinho. O som de passos na varanda os interrompeu. Uma voz conhecida gritou do lado de fora. Ícaro, sabemos que você está aí. Saia e traga a garota. Temos uma proposta civilizada para fazer. Era Augusto Vilar, e pelo tom de sua voz, estava claro que a proposta seria qualquer coisa menos civilizada. Ícaro pegou um revólver que mantinha escondido numa gaveta da cômoda, verificou se estava carregado e olhou para Isadora com uma intensidade que ela jamais esqueceria. Se alguma coisa acontecer comigo, disse ele, promete que vai viver, que vai ser feliz, que vai dançar em palcos reais como sempre sonhou. Prometo, disse ela, se você prometer que vai lutar por nós, que não vai desistir do que temos. Ele a beijou uma última vez, um beijo que tinha gosto de despedida, e promessa ao mesmo tempo, antes de abrir a porta do chalé e sair para enfrentar os demônios da família que havia passado a vida tentando evitar. Manhã fria de Campos do Jordão se transformou num cenário de western quando Ícaro saiu do chalé com as mãos levantadas, mas com o revólver ainda visível no cós da calça. 5 carros pretos estavam estacionados em semicírculo diante da propriedade, e pelo menos 10 homens de terno escuro se posicionavam estrategicamente ao redor da casa. No centro de todos eles, Augusto Vilar ajustava os punhos da camisa com a calma de quem estava executando um plano cuidadosamente elaborado. Primo querido, disse Augusto com um sorriso que não chegava aos olhos. Você está com uma aparência terrível. Quando foi a última vez que dormiu direito? Corte essa encenação, Augusto. O que vocês querem? Queremos o que sempre quisemos, que você seja razoável. Augusto sinalizou para 2 de seus homens, que se aproximaram cautelosamente. A empresa está sofrendo com sua instabilidade emocional. Os investidores estão preocupados. O conselho está perdendo a confiança. A empresa está indo melhor do que nunca e você sabe disso. Ah, sim. Mas estabilidade financeira não é a mesma coisa que estabilidade mental, não concorda? Augusto tirou um conjunto de papéis do bolso interno do paletó. Tenho aqui relatórios de 3 psiquiatras independentes atestando que você desenvolveu tendências paranoicas, comportamento obsessivo e desapego da realidade.
Sintomas que se intensificaram drasticamente nas últimas semanas. Ícaro sabia que era uma farsa, mas também sabia que no mundo dos negócios, percepção era mais poderosa que realidade. E qual é sua proposta? Simples. Você assina voluntariamente os papéis transferindo o controle executivo da empresa para mim, se interna numa clínica psiquiátrica discreta na Suíça por um período indeterminado, e nós garantimos que a senhorita Campos não sofra nenhum acidente infeliz. A ameaça velada fez o sangue de Ícaro ferver, mas ele manteve a voz controlada. E se eu recusar? Então será forçado a se internar mesmo assim, mas desta vez através de uma ordem judicial baseada nesses laudos médicos. Isso é protegida? Bem, acidentes acontecem com muita frequência para pessoas que se metem em assuntos que não entendem. Naquele momento, Isadora apareceu na porta do chalé. Havia se vestido rapidamente com jeans e uma blusa de lã, mas seus cabelos ainda estavam bagunçados do sono, e havia uma determinação em seus olhos que Ícaro reconheceu imediatamente como perigosa. Senhorita Campos, disse Augusto com uma cortesia exagerada. Que bom conhecê-la finalmente. Ouvi falar muito sobre você. Não posso dizer o mesmo, respondeu Isadora, descendo os degraus da varanda para ficar ao lado de Ícaro. Mas pelo que ouvi, você é o tipo de homem que se esconde atrás de advogados e documentos falsos. O sorriso de Augusto vacilou ligeiramente. Cuidado com suas palavras, senhorita. Difamação é crime. Chantagem e coação também, rebateu ela. E tenho certeza de que existem gravadores ligados em pelo menos 3 carros aqui. Era um blefe, mas funcionou. Augusto olhou instintivamente para os carros, e naquele momento de distração, Ícaro percebeu algo que mudou completamente sua estratégia. Um dos homens de Augusto havia se posicionado muito próximo à janela do quarto, numa posição que permitiria um tiro limpo se necessário. Eles não estavam ali apenas para pressão psicológica. Estavam preparados para usar violência se a negociação falhasse. Isadora, disse ele baixinho, sem tirar os olhos de Augusto. Volte para dentro. Não. Volte para dentro, agora. Eu disse não. Ela deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre Ícaro e os homens de Augusto. Qualquer coisa que vocês queiram fazer com ele, terão que fazer comigo também. Augusto riu, mas havia uma nota de irritação genuína em sua voz. Que romântico! Mas vocês realmente acreditam que um amor de 2 semanas vale mais que um império de bilhões? Vale, disse Isadora sem hesitar, porque um é real e o outro é construído sobre mentiras e sangue. Foi então que tudo desandou rapidamente. Um dos homens de Augusto se moveu para flanquear Ícaro, que instintivamente puxou o revólver. O movimento desencadeou uma reação em cadeia, com mais 3 armas sendo sacadas. Mas antes que qualquer tiro pudesse ser disparado, o som de sirenes cortou o ar matinal. 3 viaturas da Polícia Civil de São Paulo apareceram na estrada, seguidas por um carro descaracterizado. Augusto pragueou baixinho, claramente não esperando por essa intervenção. O primeiro policial a sair do carro foi um delegado de meia-idade que Ícaro reconheceu vagamente de alguma solenidade oficial. Delegado Cardoso, Polícia Civil, anunciou-se, o homem mostrando a carteira funcional. Recebemos uma denúncia anônima sobre sequestro e cárcere privado. Todos baixem as armas. Há algum engano, delegado, disse Augusto, recuperando rapidamente a compostura. Estamos apenas numa reunião familiar para resolver questões empresariais. Numa propriedade isolada com 10 homens armados às 6 da manhã, o delegado não parecia convencido. Senhor Vilar, disse, dirigindo-se a Ícaro, o senhor está aqui por vontade própria? Sim, delegado. E a senhorita? Também, respondeu Isadora. Bem, então não há crime aqui. Mas vou ter que pedir para todos guardarem as armas e se retirarem pacificamente. Augusto sabia quando estava derrotado. Fez um gesto para seus homens, que guardaram as pistolas e começaram a se dirigir para os carros. Mas antes de partir, se aproximou de Ícaro com uma expressão que prometia que aquilo estava longe de acabar. Isso não termina aqui, primo. Você pode ter ganhado esta batalha,
mas a guerra está só começando, e agora você envolveu uma inocente em algo que pode destruí-la. Depois que todos os carros partiram e os policiais fizeram suas anotações de rotina, o delegado Cardoso se aproximou de Ícaro com uma expressão séria. Senhor Vilar, posso falar com o senhor em particular? Eles caminharam até o Jardim dos Fundos, longe o suficiente para que Isadora não pudesse ouvir. A denúncia não foi anônima, disse o delegado. Foi feita por um funcionário da sua propriedade, um jardineiro chamado Mateus Santos. Ele disse que ouviu uma conversa telefônica entre dois homens planejando sequestrá-los e forçá-lo a assinar documentos. O coração de Ícaro se aqueceu com a lealdade inesperada de Mateu. Ele está bem? Está escondido numa casa segura que providenciamos. Mas, senhor Vilar, preciso ser honesto com o senhor. Não podemos protegê-los indefinidamente. Sua família tem recursos e conexões que vão muito além do que a polícia pode enfrentar legalmente. Eu sei. O que pretende fazer? Ícaro olhou de volta para o chalé, onde Isadora estava parada na varanda, observando-os com preocupação. Vou fazer o que deveria ter feito há 5 anos. Vou enfrentar minha família nos próprios termos deles. Isso é perigoso. Mais perigoso é deixar isso continuar. Eles nunca vão parar enquanto eu for uma ameaça para o controle deles, e agora que tem uma forma de me chantear através da Isadora, as coisas só vão piorar. Naquela tarde, depois que os policiais partiram e eles ficaram novamente sozinhos no chalé, Ícaro contou a Isadora sobre sua decisão. Ela o ouviu em silêncio, sentada ao lado dele no sofá diante da lareira apagada, suas mãos entrelaçadas. Vou voltar para São Paulo, disse ele. Vou reunir todas as evidências que tenho sobre os crimes da família, incluindo a morte da Letícia, e entregar tudo para a Polícia Federal e para a imprensa simultaneamente. Se eles quiserem me destruir, vou garantir que caiam comigo. E nós? Não existe nós nesse plano, Isadora. Você vai pegar a herança da sua bisavó e recomeçar longe daqui. Vai ser livre. Livre para viver sem você? Ela se levantou do sofá, os olhos brilhando de lágrimas de raiva. Você ainda não entendeu, não é? Eu não quero ser livre de você. Quero ser livre com você. Isadora. Não, Ícaro. Desta vez, você vai me escutar. Ela se ajoelhou diante dele, exatamente como havia feito na primeira noite em que se encontraram na cozinha da mansão. Eu te amo, completamente, desesperadamente, sem reservas. E quando você ama alguém de verdade, não abandona essa pessoa na primeira dificuldade. Você não entende os riscos. Entendo melhor que você imagina, mas também entendo que uma vida sem você não é uma vida que eu quero viver. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Então pare de tentar me proteger tomando decisões por mim. Somos parceiros agora. Enfrentamos isso juntos ou não enfrentamos. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, fizeram amor de verdade. Não houve hesitação, não houve promessas antigas para quebrar. Havia apenas 2 corações que finalmente se reconheceram completamente. 2 corpos que se entregaram sem reservas, e 2 almas que decidiram que preferiam enfrentar o mundo juntas a viverem separadas em segurança. No amanhecer, enquanto se vestiam para voltar à batalha, Isadora dançou uma última vez no chalé. Mas desta vez não estava sozinha, e não era uma dança de solidão ou de sedução. Era uma dança de celebração, de união, de 2 pessoas que haviam encontrado no amor a coragem para enfrentar qualquer tempestade. São Paulo recebia Ícaro e Isadora com sua característica frieza urbana de setembro. O apartamento que Ícaro mantinha secretamente no bairro da Liberdade era um contraste gritante com a opulência da mansão Vilar. Um espaço pequeno, funcional e completamente desprovido de ostentação. 2 quartos, uma sala integrada com a cozinha e janelas que davam para um pátio interno onde o sol chegava apenas algumas horas por dia. Era o tipo de lugar onde um homem podia desaparecer se necessário. Durante as primeiras 48 horas, eles trabalharam como investigadores de crimes corporativos. Ícaro havia trazido da mansão todos os documentos que conseguiu carregar.
arquivos digitais copiados secretamente durante anos, correspondências antigas entre membros da família, relatórios médicos de tratamentos experimentais que remontavam aos anos 1960. Isadora se revelou surpreendentemente habilidosa em organizar informações, categorizando evidências com uma precisão que impressionou até mesmo Ícaro. Você deveria ter estudado direito ao invés de trabalhar como doméstica, comentou ele numa dessas tardes, vendo-a criar um mapeamento detalhado das conexões familiares e suas respectivas participações nos crimes documentados. Quem sabe ainda estudo, respondeu ela, sem tirar os olhos dos papéis. Quando isso tudo acabar, pretendo fazer muitas coisas que nunca tive oportunidade de fazer. A primeira vitória chegou quando conseguiram contactar doutora Helena Vasques, uma jornalista investigativa da Folha de São Paulo, especializada em crimes corporativos. Ela aceitou se encontrar com eles num café discreto da Vila Madalena, e quando Ícaro começou a mostrar as evidências, os olhos dela se iluminaram como os de uma criança na manhã de Natal. Isso é uma bomba, disse ela, folheando rapidamente alguns dos documentos mais comprometedores. Se conseguirmos autenticar tudo isso, será o escândalo farmacêutico da década no Brasil. Quanto tempo você precisa para verificar tudo? Uma semana, talvez 2, mas vou precisar de proteção para vocês dois. Se sua família descobrir que estão colaborando com a imprensa... Eles já sabem que estamos planejando algo, interrompeu Isadora. A questão é quando decidirão que não podem mais esperar. A resposta veio 2 dias depois, de uma forma que nenhum deles esperava. Isadora foi fazer compras no mercado próximo ao apartamento quando notou que estava sendo seguida. Era um homem de meia idade, discreto, que aparentava estar apenas fazendo suas próprias compras, mas que, coincidentemente, estava em todos os corredores que ela visitava. Em vez de voltar diretamente para casa, ela deu várias voltas pela vizinhança, confirmou que estava mesmo sendo seguida, e então fez algo que surpreendeu até mesmo a si mesma. Entrou numa farmácia, comprou um telefone descartável e ligou para Ícaro. Estou sendo seguida, disse ela, falando baixo enquanto fingia examinar produtos nas prateleiras. Um homem de cabelos grisalhos, jaqueta de couro marrom. Saia de onde estiver e vá para o Shopping Liberdade. Entre pela entrada principal, suba para o 3º andar e me espere na praça de alimentação. Vou chegam em 20 minutos. E se ele me seguir até lá? Melhor. Lugares públicos com muita gente são mais seguros que ruas vazias. O que nenhum dos dois esperava era que quando Isadora chegou ao shopping, encontrou não apenas o homem, que a estava seguindo, mas também outros 3 que claramente faziam parte da mesma operação. E esperando por ela na praça de alimentação, com um sorriso cordial e um café já pedido, estava Augusto Vilar. Senhorita Campos, disse ele, gesticulando para que ela se sentasse à mesa. Que surpresa agradável. Posso pagar um café para você? Isadora avaliou rapidamente suas opções. Correr seria inútil, estava cercada. Gritar atrairia a atenção, mas também poderia escalar a situação de forma perigosa. Decidiu sentar e jogar o jogo dele, pelo menos até Ícaro chegar. Obrigada, mas não bebo café à tarde, disse ela, mantendo a voz firme. Ah, claro. Que descuidado da minha parte. Você prefere chá, não é? Chá de camomila com mel, se... Não me engano. O fato de ele saber suas preferências pessoais foi um golpe psicológico deliberado. Augusto queria deixar claro que sabia muito mais sobre ela do que deveria ser possível. O que você quer? Quero conversar com uma jovem, inteligente, sobre as escolhas que está fazendo. Você sabe que meu primo não é um homem estável, não é? Sabe que ele foi responsável pela morte da própria irmã? Sei que ele tentou salvá-la e falhou. Isso não o torna um assassino. Não? E o que dizer dos outros pacientes que morreram durante os testes dos medicamentos que ele aprovou? O que dizer das comunidades inteiras que foram envenenadas por remédios defeituosos que ele autorizou para cortar custos? Isadora sentiu um frio no estômago. Você está mentindo. Estou? Augusto tirou um tablet do porta-documentos ao lado da cadeira e o deslizou pela mesa até ela.
Esses são relatórios da Anvisa que foram enterrados por anos, dezenas de mortes que podem ser diretamente atribuídas a decisões que Ícaro tomou como CEO. As imagens e relatórios na tela eram genuínas, ela podia perceber, mas havia algo na forma como Augusto as apresentava que a fazia desconfiar. Por que você está me mostrando isso? Se Ícaro fosse realmente perigoso, vocês não estariam tentando assumir o controle da empresa. Estariam tentando destruí-la. Augusto sorriu, mas pela primeira vez, desde que ela o conhecia, o sorriso parecia genuíno. Você é mais esperta do que eu imaginava. Esperta o suficiente para saber que você manipulou essas informações. As mortes podem ser reais, mas aposto que foram causadas por decisões que sua facção da família forçou Ícaro a tomar, não é? Inteligente e intuitiva. Posso ver por que meu primo se apaixonou por você. Augusto se recostou na cadeira, mudando completamente de tática. Muito bem, vou ser honesto com você, senhorita Campos. Ícaro realmente não é um assassino. Ele é, na verdade, excessivamente moral para o tipo de negócio que herdou. E é exatamente por isso que precisa ser removido. Porque ele não quer mais participar dos crimes da família. Porque ele está destruindo décadas de relacionamentos lucrativos com sua consciência pesada. A Villar Pharmaceuticals fornece medicamentos vitais para centenas de milhares de pessoas no Brasil e na América Latina. Se ele continuar expondo os esquemas do passado, a empresa vai falir, e essas pessoas vão ficar sem acesso aos tratamentos que mantêm suas vidas. Era um argumento sofisticado, e Isadora percebeu que havia um grão de verdade nele, mas também percebia a manipulação. E você acha que chantageando ele através de mim conseguirá que ele colabore? Eu achava, mas agora vejo que você não é apenas uma vulnerabilidade dele. Você é uma parceira, e parceiros são muito mais perigosos que vulnerabilidades. Foi nesse momento que Ícaro chegou à praça de alimentação. Ele viu imediatamente a cena. Isadora sentada com seu primo, os homens estrategicamente posicionados ao redor, e sua expressão se endureceu. Augusto, disse ele se aproximando da mesa. Espero que não esteja incomodando minha namorada. Pelo contrário, primo. Estávamos tendo uma conversa fascinante sobre moral empresarial e as complexidades de comandar uma multinacional farmacêutica. Ícaro se sentou ao lado de Isadora, instintivamente colocando-se entre ela e Augusto. E chegaram a alguma conclusão? Chegamos, disse Isadora, surpreendendo os dois homens. Chegamos à conclusão de que você tem 24 horas para se afastar da empresa voluntariamente, ou medidas mais drásticas serão tomadas. Augusto piscou, claramente não esperando que ela resumisse a situação tão diretamente. A senhorita é muito direta. Aprendi que rodeios são perigosos quando se está lidando com pessoas como você. Isadora se levantou da cadeira. Então, vou ser igualmente direta. Nós temos evidências suficientes para destruir não apenas você, mas toda a estrutura criminosa que sua família construiu durante décadas. E se alguma coisa acontecer conosco, essas evidências serão automaticamente entregues para a Polícia Federal, o Ministério Público e 3 veículos de imprensa diferentes. Não era verdade. Ainda não haviam implementado esse tipo de sistema de segurança, mas sou convincente o suficiente para fazer Augusto hesitar. Vocês estão blefando. Estamos. Ícaro se levantou também, segurando a mão de Isadora. Há apenas uma forma de descobrir. Eles saíram do shopping caminhando calmamente, como um casal normal fazendo compras numa tarde qualquer. Mas ambos sabiam que haviam acabado de declarar guerra oficialmente à família Villar, e que as consequências não tardariam a chegar. Naquela noite, enquanto faziam amor no pequeno apartamento, havia uma urgência diferente em seus toques. Não era apenas desejo, mas também a consciência de que talvez não tivessem muitas outras noites como aquela. Amanhã, a batalha final começaria de verdade. A manhã de quinta-feira trouxe o primeiro sinal de que Augusto não estava blefando. Ícaro acordou com o som do telefone tocando insistentemente e, quando atendeu, reconheceu a voz tensa do delegado Cardoso. Senhor Villar, preciso falar com o senhor imediatamente. Podem se encontrar comigo na Delegacia da Liberdade em 1 hora?
Aconteceu. Alguma coisa? Seu funcionário, Matheus Santos. Ele foi encontrado morto numa pensão em Osasco. Aparentemente overdose de cocaína, mas há inconsistências na cena. O sangue de Ícaro gelou. Mateu nunca havia usado drogas. Era uma questão de princípio dele, formada durante os anos de prisão. Eles o mataram. Não posso confirmar isso oficialmente, mas sugiro que vocês tomem cuidado redobrado. E, Sr. Vilar, talvez seja hora de acelerar qualquer plano que tenham. Isadora acordou quando ouviu Ícaro terminar a ligação, e bastou olhar sua expressão para entender que algo terrível havia acontecido. Quando ele contou sobre Mateu, ela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O homem gentil que a havia protegido silenciosamente, que havia arriscado tudo para alertar a polícia sobre o plano de sequestro, estava morto por causa deles. É minha culpa, sussurrou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Se eu não tivesse me envolvido com você, ele ainda estaria vivo. Não, disse Ícaro firmemente, puxando-a para seus braços. A culpa é minha, por ter permitido que isso chegasse a este ponto. Por ter acreditado que podia proteger todos vocês, mantendo distância. Eles passaram a manhã no apartamento, reformulando completamente seus planos. A morte de Mateu não era apenas um aviso, era uma declaração de guerra. Augusto estava enviando uma mensagem clara. Ninguém que os apoiasse estaria seguro. Foi quando Isadora teve uma ideia que mudaria tudo. E se não esperássemos pela jornalista autenticar as evidências? Perguntou ela, organizando os documentos espalhados pela mesa da sala. E se divulgássemos tudo hoje? Sem autenticação, podem alegar que são falsificações. Podem tentar, mas você é o CEO da empresa. Sua palavra tem peso. E se fizermos isso publicamente ao vivo, eles não terão tempo para preparar uma defesa coordenada. Ícaro a olhou com admiração crescente. Você está sugerindo uma coletiva de imprensa. Estou sugerindo mais que isso. Estou sugerindo que convoquemos não apenas a imprensa, mas também representantes da Anvisa, do Ministério Público, da Polícia Federal e de organizações de direitos humanos. Que façamos isso no auditório da própria Vilar Pharmaceuticals, usando os recursos da empresa para expor os crimes da empresa. Era audacioso ao ponto de parecer loucura, mas tinha uma lógica perversa que Ícaro reconheceu imediatamente. Eles não esperariam algo tão direto. Exatamente. E uma vez que tudo esteja publicamente exposto, matar vocês dois seria inútil. O dano já estaria feito. Passaram as próximas 6 horas em planejamento intensivo. Ícaro usou sua autoridade como CEO para convocar uma reunião de transparência corporativa para as 5 da tarde, enviando convites para dezenas de jornalistas, autoridades e representantes de ONGs. Isadora preparou um resumo executivo dos crimes documentados, organizando as evidências de forma que pudessem ser apresentadas claramente em menos de 1 hora. Às 3 da tarde, quando saíram do apartamento para se dirigir à sede da empresa, sabiam que estavam caminhando direto para uma armadilha, mas também sabiam que era a única forma de terminar a situação definitivamente. O prédio da Vilar Pharmaceuticals dominava uma quadra inteira no centro financeiro de São Paulo, seus 22 andares de vidro e aço, refletindo o céu cinzento da tarde. Quando chegaram ao lobby principal, Ícaro notou imediatamente que havia mais seguranças do que o normal, e que vários rostos familiares da família estavam presentes. Primos distantes, tios, pessoas que raramente apareciam na empresa. Eles sabem, murmurou ele para Isadora enquanto se dirigiam aos elevadores. Deixe que saibam, respondeu ela, apertando a mão dele. Já chegamos longe demais para recuar. O auditório da empresa no 15º andar estava lotado quando chegaram. Ícaro reconheceu jornalistas de pelo menos 6 veículos diferentes, representantes governamentais e várias personalidades do setor farmacêutico que havia convidado para dar credibilidade ao evento. Mas também viu Augusto e pelo menos 10 outros membros da família Vilar espalhados pela audiência. Quando Ícaro subiu ao palco, o silêncio foi absoluto.
Todos sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Damas e cavalheiros, começou ele, sua voz ecoando através do sistema de som. Convoquei vocês aqui hoje para fazer revelações sobre práticas criminosas que acontecem na indústria farmacêutica brasileira há mais de 60 anos. Práticas das quais minha própria família não apenas participou, mas liderou. Um murmúrio percorreu a audiência. Ícaro olhou para Isadora, que estava sentada na primeira fileira, e encontrou nela a força para continuar. Durante décadas, a Villar Pharmaceuticals testou medicamentos experimentais em populações vulneráveis, subornaram funcionários governamentais para acelerar aprovações e eliminaram concorrentes através de métodos que incluíam sabotagem industrial e, em alguns casos, assassinato. O murmúrio se transformou em exclamações abafadas. Várias câmeras começaram a gravar, e Ícaro viu jornalistas fazendo anotações furiosamente. Tenho em minha posse documentos que comprovam tudo isso. Contratos assinados, ordens de pagamento, relatórios médicos falsificados, correspondências entre membros da família, discutindo a eliminação de obstáculos humanos aos nossos planos. Foi quando Augusto se levantou da cadeira. Isso é suficiente, disse ele, sua voz cortando através do auditório. Damas e cavalheiros, lamento informar que meu primo está passando por um colapso mental severo. Os documentos que ele menciona são falsificações criadas durante um episódio psicótico. 2 pessoas vestindo jalecos médicos entraram no auditório pelas portas laterais, e Ícaro percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Era uma internação forçada, disfarçada como intervenção médica de emergência. Senhor Villar, disse um dos médicos subindo ao palco, sou o Dr. Renato Silva, psiquiatra. Sua família nos contactou preocupada com seu estado mental. Preciso que venha conosco voluntariamente para uma avaliação. Era o momento que eles haviam previsto. Isadora se levantou da cadeira e caminhou até o palco, surpreendendo a todos. Antes de levarem o Sr. Villar, disse ela, pegando o microfone das mãos dele, gostaria de apresentar às autoridades presentes estas evidências. Ela abriu a pasta que havia trazido e começou a distribuir cópias dos documentos mais comprometedores diretamente para os representantes do Ministério Público e da Polícia Federal que estavam na audiência. Incluindo, continuou ela, sua voz ganhando força conforme falava, a gravação de uma conversa telefônica entre Augusto Villar e um assassino profissional, discutindo o assassinato de Mateus Santos, funcionário da empresa, que foi encontrado morto ontem. O auditório explodiu em confusão. Não havia tal gravação. Era outro blefe desesperado. Mas foi o suficiente para que os promotores presentes se levantassem e começassem a fazer exigências de esclarecimentos. No meio do caos, 2 seguranças se aproximaram de Isadora, claramente seguindo ordens de Augusto para removê-la do palco. Mas antes que pudessem tocá-la, Ícaro se colocou entre eles e ela, e pela primeira vez em 5 anos, permitiu que toda sua raiva reprimida viesse à superfície. Se alguém encostar um dedo nela, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de uma ameaça que fez os seguranças hesitarem. Vou tornar pública cada transação bancária, cada assassinato, cada crime que esta família cometeu desde 1960. E vou fazer isso de uma forma tão espetacular que vocês vão passar o resto da vida escondidos em buracos. Foi então que o representante da Polícia Federal se levantou e fez o anúncio que mudaria tudo. Com base nas evidências apresentadas aqui, estamos iniciando formalmente uma investigação sobre as atividades da Villar Pharmaceuticals. Ninguém deixa este prédio até que tenhamos depoimentos de todos os presentes. Augusto compreendeu imediatamente que havia perdido. O plano de internar Ícaro forçadamente havia falhado. As evidências estavam agora em mãos oficiais. E tentar usar violência numa sala cheia de autoridades e jornalistas seria suicídio político e legal. Mas ele tinha uma última carta para jogar. Muito bem, primo, disse ele se aproximando do palco. Você venceu esta batalha. Mas antes que se sinta muito vitorioso, há algo que precisa saber sobre sua pequena namorada.
Ícaro sentiu Isadora se enrijecer ao lado dele. O que você quer dizer? Pergunte a ela sobre a herança que recebeu. Pergunte sobre quem realmente era sua bisavó. E pergunte a ela se é apenas coincidência que uma descendente de Esperança Santos Oliveira tenha aparecido na sua vida exatamente quando nossa família precisava de uma forma de controlá-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ícaro olhou para Isadora, procurando negação em seus olhos, mas encontrou apenas culpa e medo. O silêncio no auditório foi quebrado apenas pelo som das câmeras clicando e dos jornalistas sussurrando entre si. Ícaro olhou para Isadora como se a estivesse vendo pela primeira vez, e ela sentiu o coração se despedaçar ao reconhecer a traição em seus olhos verdes. Isadora, disse ele baixinho, sua voz carregada de uma dor que ela jamais havia escutado antes. É verdade? Ela abriu a boca para negar, para explicar, para dizer qualquer coisa que pudesse desfazer o veneno que Augusto havia plantado entre eles. Mas as palavras não vieram. Como poderia explicar que sim, havia mentiras em sua história, mas não as mentiras que Augusto estava insinuando? Respondam a ele, senhorita Campos, pressionou Augusto, saboreando cada momento do drama que estava se desenrolando. Conte a ele sobre como sua bisavó Esperança Santos Oliveira era enfermeira particular do patriarca da família Vilar nos anos 1940. Conte sobre como ela engravidou dele e foi expulsa da família com uma quantia suficiente para comprar silêncio. Conte sobre como nossa família sempre soube da existência dos descendentes dela. As pernas de Isadora fraquejaram e ela teve que se apoiar no púlpito para não cair. A história que Augusto estava contando era verdadeira, mas incompleta. Sim, ela havia descoberto sobre Esperança nos documentos da herança. Sim, havia percebido a conexão com os Vilar, mas não da forma que ele estava pintando. Você sabia, disse Ícaro, sua voz se transformando numa acusação fria. Desde o início você sabia quem eu era. Não, conseguiu dizer ela, finalmente encontrando sua voz. Não da forma que está pensando. Então de que forma? A audiência inteira estava assistindo ao drama pessoal se desenrolar publicamente, mas naquele momento Isadora só conseguia ver Ícaro, só conseguia ver a dor e a desconfiança crescendo em seus olhos, destruindo tudo o que haviam construído juntos. Eu descobri sobre Esperança apenas depois que recebi a herança, disse ela, suas palavras saindo rápidas e desesperadas. E sim, quando li os documentos, entendi que ela havia trabalhado para sua família. Mas quando cheguei à mansão, eu não sabia que você era meu patrão. A agência só me disse o sobrenome. Mas você não me contou quando descobriu. Não, eu não contei. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isadora, porque estava com medo de que você pensasse exatamente isso que está pensando agora, que eu tinha me aproximado de você com segundas intenções. Augusto riu, um som cruel que ecoou pelo auditório silencioso. Que performance tocante! Mas conte a ele sobre os encontros que teve com nossos advogados antes de aceitar o trabalho na mansão. O coração de Ícaro parou. Que encontros? Isadora fechou os olhos, sabendo que qualquer coisa que dissesse agora seria usada contra ela. Eles me procuraram em Aparecida do Norte, 3 dias antes de eu vir para a mansão. Disseram que sabiam sobre a herança, sobre minha conexão com a família. Ofereceram-me pagar para relatar suas atividades. O auditório explodiu em murmúrios, mas Ícaro permaneceu em silêncio absoluto, processando a informação. Mas eu recusei, continuou Isadora, sua voz quebrando. Eu disse a eles que não estava interessada em espionagem ou chantagem, que só queria um trabalho honesto. E mesmo assim aceitou trabalhar na mansão? Sim, porque precisava do emprego. E porque... Ela hesitou, sabendo que suas próximas palavras determinariam o destino de ambos. E porque estava curiosa sobre você, sobre o homem que minha bisavó havia amado tanto que guardou segredos sobre ele até a morte. Foi então que tudo começou a fazer sentido para Ícaro. As peças se encaixaram. A forma como ela havia reagido às fotografias de Letícia, o jeito como parecia entender instintivamente sua dor,
A facilidade com que havia encontrado o diário, escondido. Você estava me investigando. No início, sim, mas não pelos motivos que está pensando. Isadora se aproximou dele, ignorando completamente a audiência que os observava. Estava investigando porque queria entender por que uma mulher como minha bisavó havia amado tanto um vilar que preferiu viver na pobreza a aceitar dinheiro sujo. Queria saber se existia bondade nessa família. E descobriu? Descobri que existe um homem nessa família que odeia tanto os crimes que ela cometeu que se isolou do mundo por 5 anos. Descobri um homem que se culpa pela morte da irmã, porque a amava demais para aceitar que não podia salvá-la. Descobri o homem que minha bisavó havia visto e amado, mesmo sabendo que nunca poderia ficar com ele. O representante da Polícia Federal, percebendo que o drama pessoal estava ofuscando as questões legais, interveio. Senhoras e senhores, peço que foquemos nas evidências criminais apresentadas. Os assuntos pessoais podem ser resolvidos posteriormente. Mas Augusto não havia terminado. Há mais uma coisa que vocês precisam saber, disse ele, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Esta manhã recebemos informações de que a senhorita Campos está grávida. De quanto tempo, senhorita? 2 semanas? 3? Exatamente. O período em que esteve envolvida romanticamente com meu primo. O mundo parou para Isadora. Ela não estava grávida, tinha certeza disso. Mas a acusação de Augusto foi feita com tal convicção que até mesmo ela começou a duvidar. E vendo a expressão de Ícaro, percebeu que ele estava calculando datas, lembrando-se da noite no chalé quando finalmente se entregaram completamente um ao outro. Isso não é verdade, disse ela, mas sua voz soou fraca, até mesmo para seus próprios ouvidos. Então não se importará de fazer um teste agora? Augusto gesticulou para uma das pessoas de jaleco que havia trazido para internar Ícaro. A doutora Santana pode confirmar imediatamente. Foi quando Ícaro finalmente explodiu. Toda a raiva, frustração e dor dos últimos 5 anos vieram à superfície de uma só vez. Chega! Gritou ele, sua voz ecoando pelo auditório. Chega de manipulações, chega de mentiras, chega de jogos. Ele se virou para a audiência, suas mãos tremendo de adrenalina. Vocês querem a verdade? Vou dar a verdade completa. Sim, minha família são criminosos. Sim, eu participei de alguns desses crimes quando assumi a empresa, porque fui chantageado e manipulado exatamente da mesma forma que estão tentando manipular todos vocês agora. Ele apontou para Augusto. E sim, Isadora pode ter mentido sobre alguns detalhes de como chegou à minha vida. Mas sabem o que mais? Não me importo. Porque nos últimos 2 meses ela me mostrou mais honestidade emocional, mais coragem, mais amor verdadeiro do que toda a minha família me mostrou em 42 anos de vida. Ícaro caminhou até Isadora e segurou suas mãos trêmulas entre as suas. Você está grávida? Não sei, sussurrou ela. Não acho que sim, mas... É possível. E se estiver, eu estiver, será o bebê mais amado do mundo, porque será nosso. Ele a beijou então ali na frente de toda aquela audiência, jornalistas, autoridades e família. Um beijo que tinha gosto de perdão, de aceitação, de escolha consciente, de amar apesar das imperfeições e segredos. Quando se separaram, ele se virou novamente para Augusto. Você venceu, primo. Pegue a empresa. Faça o que quiser com ela, mas saiba que enquanto eu viver, vou lutar contra cada crime que cometerem. E agora tenho a imprensa, as autoridades e uma mulher extraordinária do meu lado. O representante da Polícia Federal se adiantou. Na verdade, senhor Augusto Vilar, com base nas evidências apresentadas hoje, você está preso por formação de organização criminosa, homicídio qualificado e uma lista de outros crimes que vai levar anos para processar completamente. Os próximos minutos foram um caos de algemas, direitos sendo lidos, jornalistas gritando perguntas e membros da família Vilar sendo escoltados para fora do prédio. Mas no meio de toda aquela confusão, Ícaro e Isadora permaneceram juntos, de mãos dadas, observando um mundo que haviam ajudado a mudar para sempre. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples em Aparecida do Norte,
com a presença das tias de Isadora, do delegado Cardoso e da jornalista Helena Vasques, que havia se tornado uma amiga próxima. Isadora não estava grávida, mas ambos concordaram que não havia pressa. Tinham toda uma vida pela frente, para construir a família que queriam. Ícaro vendeu todas suas ações da Villar Pharmaceuticals para um consórcio internacional de direitos humanos e usou o dinheiro para criar uma fundação que oferecia tratamento médico gratuito para comunidades carentes, exatamente as comunidades que sua família havia explorado durante décadas. Isadora usou a herança da bisavó para abrir uma escola de dança em Campos do Jordão, no mesmo local onde ficava o chalé onde se apaixonaram. Todas as noites, depois que os alunos iam embora, ela e Ícaro dançavam sozinhos no estúdio principal, ao som de valsas antigas e fados melancólicos que tocavam no mesmo rádio antigo que haviam salvado da mansão. Não havia câmeras escondidas, não havia segredos entre eles. Havia apenas dois corações que haviam encontrado no amor a coragem para enfrentar qualquer tempestade e que agora dançavam livres pelo tempo que a vida permitisse. Na parede do estúdio, numa moldura simples, ficava uma fotografia de Letícia Villar dançando, a única imagem dela sorrindo que Ícaro havia conseguido encontrar, e ao lado dela, uma foto de Esperança Santos Oliveira, jovem e bonita, também dançando. Duas mulheres que haviam morrido jovens demais, mas cujo legado de amor havia finalmente encontrado uma forma de florescer através daqueles que ficaram. E todas as noites, antes de apagar as luzes do estúdio, Isadora sussurrava uma